Sou iniciada, bom dia pessoal, vamos dar início a mais um Friday Mystery Club. Nessa semana eu separei dois artigos para o Marcelo apresentar, um artigo clássico, né, sobre estatina, e outro já não tão recente, mas aproveitando a pegada e falar sobre o Zitmiba, né. O foco, como vocês já bem sabem, né, a gente vem discutindo a linha do tempo aí na evolução da cardiologia baseada em evidências no tratamento da síndrome coronariana aguda, né? Então, já falamos de AS, já falamos de heparina, Clexane, já falamos de beta-bloqueadores, de ECA, já chegamos no clopidogrel e falamos de angioplastia com balão, com stent, e agora nos inícios do final dos anos 90, início dos anos 2000, não que a estatina se iniciou nessa época, mas a estatina já era consolidada há cerca de uns 20 anos, mas a gente ainda não tinha um trabalho mostrando a segurança de usar no contexto de fase aguda, né? É aquilo que eu falei para vocês, hoje em dia a gente tem muito menos receio de extrapolar para o paciente de fase aguda como era naquela época. Então, eu vou passar a palavra para o Marcelo e começar a apresentação. Tudo certo aí, gente? Tá Cara, aparecendo? parou de mostrar a tela, Mas o slide. peraí. Agora apareceu. Mas está no modo... Infinito, né? Não, não está naquele modo de apresentação igual estava agora, tela cheia. E agora? Continua aparecendo só a janela do PowerPoint. Peraí, então. Continua. Uhum. Compartilhar de novo. Agora vai. A palavra é sua. Bom dia, pessoal. Meu nome é Marcelo Guazina, sou R4 de Cardiologia do Hospital Geral. Então, a gente vai dar continuidade nos trabalhos, e o primeiro trabalho que eu vou apresentar foi o trabalho que foi publicado no JAMA em 2001, que fala sobre os efeitos da atorvastatina nos pacientes com evento isquêmico recorrente, né, na síndrome coronariana aguda. Bom, esse estudo, no contexto clínico geral, foi o The Miracle Study, que foi um ensaio clínico randomizado, duplo cego, né, na administração precoce do uso da atorvastatina na dose máxima de 80 miligramas por dia, nos pacientes que tinham síndrome coronariana aguda, sem supra de ST e na angina instável. O estudo se baseou na hipótese central do início da estatina precoce, dentro das primeiras 96 horas da admissão do paciente ali, depois do evento isquêmico, se o início precoce reduziria essa taxa de eventos cardiovasculares em até 4 meses, 16 semanas, né? Foi avaliada, então, a população de 3.086 pacientes com síndrome coronariana aguda, angina instável ou infarto sem supra, né? Foi realizado em 122 centros na Europa, na América do Norte, África do Sul e Australásia, na Nova Zelândia também, dos anos de 97 até 99, tanto que a publicação foi em 2001, né? A intervenção, então, foi o uso da atorvastatina 80 miligramas dia em 1.538 pacientes, e o uso do placebo em 1.548 pacientes. Foi feita a avaliação em 16 semanas, e o desfecho primário era a avaliação de MACE, né, morte, infarto não fatal, parada cardíaca ressuscitada ou isquemia miocárdica recorrente, com evidência objetiva, paciente em reinternação, necessitando de readmissão hospitalar de emergência. No desfecho secundário, foi avaliado a AVC não fatal, a revascularização nesse meio tempo, insuficiência cardíaca congestiva e angina agravada também com necessidade de hospitalização. E os critérios de exclusão relevantes foram os pacientes que tinham alteração do eletrocardiograma, com presença de onda Q recente, cirurgia de revascularização recente e planejamento de revascularização iminente. Então, o paciente que entrou com a síndrome coronariana e já tinha evidência de que teria que fazer a revascularização, seja angioplastia ou cirurgia, a disfunção hepática ou renal grave e diabetes insulino dependente. Bom, então nesse quadro aqui mostra a semelhança dos grupos, né, do grupo placebo e do uso da atorvastatina. Então a gente vê que a idade média foi de 65 anos, tinha
528, 546 homens, então foi um número muito parecido, a maioria de raça branca, a maior parte é da Europa e do norte da América do Norte, e os eventos inclusivos foi isso, né, o eletro sem alteração de supra ou angina instável, infarto sem supra e angina instável. O tempo de randomização foi de até 63 horas da admissão do paciente, para os dois grupos. Então, os pacientes que tinham a clínica característica, dentro de 63 horas eram randomizados para o estudo. De história prévia, também foi bastante semelhante, pacientes com insuficiência cardíaca ali, ó, 122 no grupo placebo e 131 no uso da atorvastatina. Doença cerebrovascular, muito parecido, 136 e 130. Doença periférica vascular também, de 139 e 148. Então, a randomização foi bastante semelhante das doenças prévias também. E os fatores de risco também. 27,8, 27,9 eram fumantes, hipertensos 54, 54,8, diabetes mellitus 24 e 22. As medicações que foram utilizadas em cada grupo, tirando a estatina, né, também foram bastante semelhantes. Então, o paciente entrava com síndrome coronariana, ele recebia o AS, o uso de inibidor da glicoproteína 2B3A praticamente não foi utilizado, né, foi uma taxa muito pequena, 1,2 ali para o grupo placebo e 0,9 da atorvastatina. Outros agentes antiplaquetários também foi uma porcentagem muito pequena. E beta-bloqueador, basicamente o que a gente usa no paciente com síndrome coronariana aguda foi usado nos dois grupos. Foi dosado, então, os níveis de lípides séricos desses pacientes, né, então a gente vê que existe uma semelhança importante também, o colesterol total ali em torno de 200, 210 no início, né, do estudo, o LDL também em torno de 120, o HDL entre torno de 46 e 48 para os dois grupos, e o triglicerídeo em torno de 180 também para o grupo placebo e atorvastatina. Bom, falando dos resultados já, a gente vê nesse gráfico aqui que dentro de 16 semanas da avaliação do uso da atorvastatina precoce, teve um desfecho primário que ocorreu em 228 pacientes, ou seja, 14,8%, no grupo da atorvastatina, em relação a 269, que foi 17,4% no grupo placebo. Uma diferença absoluta aí de 2,6%, o que não parece muito grande, mas a gente vai ver que, em relação aos outros dados da avaliação secundária, teve uma alteração significativa. Então, aqui a gente tem os endpoints primários e secundários, né, então, a gente vê aqui que morte não fatal por infarto agudo, morte por qualquer causa e infarto agudo do miocárdio não fatal, além de parada cardíaca ressuscitada, né, a gente não teve alteração estatística. A gente pode ver aqui no valor do RR, 95% de intervalo de confiança, que todos passaram de 1, né? Então, 0,92, 0,94, mais o intervalo de confiança, a gente tem 0,75 a 1,13, 0,6 até 1,31, e o que a gente teve de diferença mesmo foi, principalmente na parte de cima desse quadradinho azul, pacientes com isquemia do miocárdio sintomática que precisavam de reinternação, né? Isso, então, teve uma diminuição estatística. Né? Então, a gente vê aqui 0,74, com intervalo de confiança de 0,57 a 0,95. Dos desfechos secundários, então, a gente avaliou o AVC não fatal, fatal e não fatal, a gente vê que fatal e não fatal, o total foi muito pequeno. O não fatal também, pacientes que foram para revascularização nesse período também foi 16,1% no uso placebo e 16,5% na atorvastatina, seja percutânea, né, ou cirúrgica. E, basicamente, esse primeiro quadro aqui dos desfechos primários que a gente tem que se atentar, que foi o que mostrou diferença significativa, estatística, né, e isso que não demonstrou. Esse quadro, esse gráfico mostra também a mesma coisa. Então, os pacientes que tiveram uma diferença estatística foram aqueles que tiveram angina sintomática, né, com necessidade de reinternação hospitalar, e aí esses pacientes que usaram a atorvastatina mostraram menor internação com angina instável, né? Já que em cima, mortes, infarto agudo do miocárdio não fatal e PCR ressuscitada, a gente vê que a linha entre a atorvastatina e o placebo passa de 1, né?
Então, o intervalo de confiança é muito grande, a gente não tem diferença estatística para esses endpoints. Então, de desfecho primário, a gente teve uma redução de 14,8% para o grupo que usou a atorvastatina e 17,4% para o placebo. Tem uma redução absoluta de 2,6% e uma redução relativa de risco de 16%, com uma P de 0,048. Isso para o desfecho primário combinado, né? E os componentes individuais, então, a gente viu uma diferença estatística, foi a isquemia recorrente com evidência objetiva ali para os pacientes que usaram a atorvastatina, foi de 6,2%, contra o placebo, que foi 8,4%, com a relação, um risco relativo de 0,74, com uma P de 0,02. Então, para os pacientes que a gente avaliou morte, infarto não fatal e parada cardíaca, não teve diferença significativa isoladamente. Então, o estudo Miracle, ele demonstrou que o uso da atorvastatina de forma precoce, nessa dose alta, de 80 mg dia, se for iniciada dentro das primeiras 96 horas de uma síndrome coronariana, ele tem uma redução estatística significativa dos eventos isquêmicos recorrentes nesse período de 16 semanas. Foi feito especialmente, este efeito foi especialmente evidente na redução da isquemia miocárdica sintomática, com documentação objetiva e necessidade de reintervenção emergencial. Foi o que eu falei, que a diferença estatística que a gente viu foi esses pacientes que tinham angina e não precisavam internar, né? Diminuiu esses pacientes que tinham angina e necessidade de internação. Então, embora o desfecho composto primário tenha atingido significância estatística de 0,048, essa diferença ela foi impulsionada predominantemente pela redução da isquemia sintomática e não da diminuição significativa de mortalidade, infarto ou parada cardíaca, né? Isso foi uma discussão a respeito do trabalho também, assim como o período de 16 semanas, que seria um período muito curto para a gente ter uma avaliação de melhora, de diferença significativa para esses desfechos primários. Vale destacar também que as ações pleiotrópicas dessas medicações, teve uma melhora da função endotelial, porque ele aumenta a via do óxido nítrico no endotélio, diminui o estresse oxidativo, ele reduz a produção de citocinas inflamatórias, né, diminui PCR, IL-6 e TNF-alfa, estabiliza as placas vulneráveis, então aumento da espessura de capa fibrose, redução do conteúdo lipídico, e tem efeito antitrombótico também com redução da agregação plaquetária, e aí juntando todos esses efeitos pleiotrópicos, entrar com essa medicação, a atorvastatina, em poucos dias, antes das 96 horas, a gente vai ter em poucos dias da semana uma proteção precoce, em período particularmente vulnerável, né? Então, as primeiras semanas após uma síndrome coronariana, quando o risco de eventos recorrentes é elevado. Então, o estudo Miracle, para concluir, ele fornece uma evidência robusta de que o início precoce e agressivo da terapia com estatinas após uma síndrome coronariana, ele reduz eventos isquêmicos recorrentes em curto prazo. Ele representou um marco no entendimento do papel das estatinas nos contextos agudos, antecipando achados confirmados mais tarde pelos ensaios do PROVE-IT, time 22, H2Z Trial, que também sustentaram o uso intensivo das estatinas logo após a síndrome coronariana aguda. Então, fazendo o checklist de avaliação crítica do artigo, né, a gente viu que de desfecho primário, a designação para o tratamento foi randomizada, todos os pacientes admitidos foram adequadamente descontados e atribuídos à conclusão, o segmento ele foi completo e a análise seguiu o princípio de intenção de tratar. Já nos desfechos secundários, ele foi um estudo duplo cego, né, foi contemplado, os grupos comparados, eles eram similares no início do estudo, como a gente viu na tabela, e além da intervenção experimental, eles foram tratados igualmente. É possível incorporar os resultados na prática clínica? A gente vê que sim, né? Os resultados podem ser aplicados nos pacientes. Todos os objetivos clinicamente relevantes foram considerados e os benefícios, eles superam os riscos. Boa, parabéns pela apresentação, Marcelo. Falar de estatina hoje em dia é muito fácil, né? Seja todos têm afinidade com a medicação, sei que todos prescrevem, mas vocês têm que entender que na época estatina estava começando a ser usada, tinha menos de 10 anos de uso, né? A gente teve, acho que o Lipid, ou 4S, não lembro agora, foi o primeiro trabalho com uso de estatina, mas sempre eram trabalhos em DAC crônica, né? Onde iniciava-se essa estatina, tipo, 10 meses após o evento, ou em paciente chama DAC crônica, sem evento prévio, e demorava cerca de 1 ano para você ver uma redução de LDL e progressivamente redução de evento. E o que acontece? Como era uma medicação nova e também cara,
existia-se muito medo de efeitos colaterais. Então, se vocês lembrarem, lá na época dos Incas, dos Maias, né, o pessoal diagnosticava infarto com aumento de TGO e TGP. A gente sabe que estatinas podem aumentar as transaminases, né? Então, existia muito medo na fase aguda, você começar a estatina, isso não poderia gerar uma hepatotoxicidade, uma rabdomiólise, né? Então, acabou sendo um trabalho mais para avaliação de desfecho de segurança, para mostrar que é seguro, e ao mesmo tempo isso que o Marcelo pontuou bem, né? Essa questão dos efeitos pleiotrópicos, né? Porque 16 semanas, se vocês forem pensar, é um prazo muito curto para talvez mostrar uma redução de desfecho. A gente vai apresentar o próximo trabalho, você vai ver quantos anos demorou o segmento para conseguir reduzir desfecho. Então, como o Marcelo falou, o trabalho veio mais nessa pegada de mostrar esses efeitos pleiotrópicos, né? Que foi provado depois no PRUFT, a redução do PCR, de marcadores inflamatórios de fase aguda. Nath, quer comentar alguma coisa? Já está com a câmera aberta aí. Oi. Peraí, que tem uma criança falando. Peraí, filho. Então, não, esse artigo aí, ele é interessante pela questão desse conceito que achava que estatina era só para fase crônica, né? E viu que, na verdade, estatina é uma droga de fase aguda. Muito legal. Acho que tem uma questão importante também da gente falar que eu vejo muito isso no nosso ambiente, né? Às vezes a medicação que eu deixo ali na alta da UCO é a receita que vocês fazem quando dão uma alta no dia seguinte ou 2 dias depois, né? Então, você iniciar também precocemente nessas 24 horas favorece você já ter uma alta bem medicada, né? Do colega não esquecer depois na hora da alta. Daniel, Camila, querem comentar alguma coisa? Bom dia, Janine. Bom dia a todos. Parabéns, Marcelo, pela explicação. Cara, só uma pontuação relevante. Para a gente que é especialista, é muito claro. Para os residentes, eu acredito que já esteja claro também. Mas o uso precoce é o que o Janine comentou, nas primeiras 24 horas. Não é o caso do residente, mas o aluno, a quem eu tenho treinamento de simulação, eu deixo bem claro que o cara está com dor no peito, suprada a parede inferior, ele vai trombolizar, ou ele vai mandar para o cateterismo, não é para fazer dose de ataque de atorva 80, tá? Pelo amor de Deus, faz o AS, faz o segundo antiplaquetário, se for o caso, e se precisar fazer heparina, faz, manda para hemodinâmica ou tromboliza, mas a fase precoce não é na beira do leito enquanto o cara está com dor. Acho que é uma pontuação que eu faço sempre para os alunos, porque eles fazem estatina de ataque, dose elevada, e esquece de fazer a heparina antes de trombolizar. Parece uma coisa ridícula, mas é uma coisa que eu vejo toda semana na faculdade de medicina. Eu acho que é só uma pontuação bem rápida. Beleza. Camila, quer comentar alguma coisa? Oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu tô aqui ouvindo só que eu tô na casa da minha sogra num cenário infantil caótico aqui. A Mas sogra está parabéns usando aí. estatina já, Camila? Cara, pior que estão, os dois são diabéticos, então Então todo mundo suspende. aqui Suspende, já. porque senão vai viver muito. Sacanagem. Mas é isso, parabéns, Marcelo. Muito bem aí. A apresentação foi muito, muito clara, muito, muito bacana. E é isso. Eu não consigo participar sempre dessas reuniões de sexta, mas é bem legal a gente relembrar esses estudos, né? E ver como que foi sendo construído o que a gente tem hoje, né? Que a gente já tem muita evidência e a cardiologia é uma especialidade que a gente trabalha muito em cima de evidência. Eu acho muito legal quando a gente destrincha o estudo e a gente vê também o que realmente pesa nos desfechos, né? Então, quando a gente tem alguma significância estatística, peraí, vamos ver quem que puxou esse desfecho para o positivo, que nem tudo é mortalidade, nem tudo é desfecho de gravidade, mas que impacta também e que faz a diferença, leva a gente a mudar nossas práticas.
Acho que é isso aí. Valeu. Algum residente quer perguntar alguma coisa, gente? Pode partir para o próximo, então, Marcelo. Tá, joia. Deixa eu abrir aqui. Deu certo aí? Não, tá no modo do Pera aí, eu tenho que abrir aqui. PowerPoint. Agora foi. Beleza. Bom, gente, dando sequência aí para o segundo artigo, então, esse foi um artigo apresentado no The New England, foi em 2015, essa publicação, com a avaliação da adição do uso do ezetimibe na estatina, comparado só com o uso da estatina isolado nos pacientes com pós-síndrome coronariana aguda também. Foi o estudo Improve It. Bom, esse estudo, ele foi, essa Vitorin é uma marca, né, que foi a associação da estatina com a ezetimibe. Então, ele foi desenvolvido para avaliar se a adição da ezetimibe com a estatina, na simvastatina de 40 miligramas, em pacientes que tinham síndrome coronariana aguda, ele proporcionava um benefício clínico adicional em comparação só ao uso da estatina isolada. O desenho do estudo, então, as características, ele foi um ensaio clínico randomizado, também duplo cego e multicêntrico, uma população grande de 18.144 pacientes com síndrome coronariana aguda, dentro dos 10, entre 10 dias, né? A intervenção, então, foi o uso da ezetimiba 10 miligramas associada à simvastatina, comparando com o uso da simvastatina 40 miligramas isolado. O segmento foi maior, uma mediana de 6 anos, e a avaliação do desfecho primário foi composto de morte cardiovascular, infarto, AVC, MACE, né? Rehospitalização por angina instável ou revascularização coronariana. E os critérios de exclusão foram os pacientes que tiveram uma cirurgia planejada, cirurgia de revascularização planejada para o evento da síndrome coronariana, ou que tinham insuficiência renal, doença hepática ativa, ou já usavam a terapia com estatina com potência redutora do colesterol superior a 40 miligramas de simvastatina. Então, os desfechos avaliados, o desfecho primário composto foi amplo, incluindo morte cardiovascular, infarto agudo do miocárdio e AVC, então MACE novamente, hospitalização por angina instável, necessidade de revascularização coronariana, e os secundários era a avaliação de tudo isso, mas além da mortalidade por todas as causas para cada paciente. As características também a gente vê nesse quadro, um pouco mais extenso em relação ao estudo anterior, mas a gente vê essa semelhança da característica dos pacientes, da idade, né, ambos, tanto do uso da simvastatina como monoterapia ou associada a ezetimibe, era uma média de 63 anos, 75% eram masculinos, a raça também era uma porcentagem de 84, 83, o peso muito semelhante, a maioria era da América do Norte e da Europa, né? Então, a gente vê essa semelhança da porcentagem do grupo randomizado. As doenças coexistentes já, as comorbidades, a maioria dos pacientes, a semelhança dos grupos dos pacientes com diabetes, hipertensão, ciência cardíaca ou alguma doença arterial periférica também eram muito parecidos. Os que eram tabagistas, eram muito semelhantes, que já tinham insuficiência, infarto do miocárdio, ou realizado angioplastia coronariana, ou cirurgia cardíaca, também os grupos bastante semelhantes. Só nesse quadro à direita que eu vou destacar aqui, em relação à quantidade do colesterol, que a gente vê ali na parte do segundo quadrinho, deixa eu ver se dá para mostrar, nessa região aqui, 93,8, 93,8, ou seja, a quantidade de colesterol LDL avaliado nos dois grupos inicialmente eram iguais. Bom, nesse primeiro gráfico aqui, a gente vê no eixo X aqui, os anos de randomização, né, coloca até 7 anos, mas basicamente foram 6 anos avaliados, e a taxa de eventos ali de 0 a 100%, e a gente vê que o uso da simvastatina como monoterapia comparado à simvastatina com ezetimibe, ele começa a apresentar uma diferença ali a partir de 2 anos. Nesse gráfico parece que a diferença não é tão significativa, mas o hazard ratio ali a gente tem de 0,93, com intervalo de confiança de 0,89, 0,99, uma P significativa de 0,016. A gente vai ver que o valor absoluto, ele parece ser pequeno, mas considerando o alto risco cardiovascular desses pacientes
e a clínica ali, ele vai ter uma diferença estatística. Então, aqui a gente tem uma tabela dos desfechos primários e secundários, né, os endpoints que a gente avalia. Eu chamo a atenção aqui para o endpoint primário, em que a gente tem morte por qualquer causa, e as relacionadas ao MACE, né, ou AVC não fatal. Então, a gente teve 34,7% no uso da simvastatina na monoterapia, e da simvastatina com ezetimibe de 32,7%, então um valor absoluto aí de 2%, mas com uma intervalo de confiança de 0,89, 0,99, um hazard ratio de 0,93,6, né, ou seja, menor que 1, fator protetor, em que mostrou diferença significativa estatística em relação aos dois grupos. Esse gráfico é bastante interessante, né, a gente tem no eixo X ali a redução do LDL colesterol em relação a milimol por litro, lembrando que 1 milimol é 39 miligramas, que a gente costuma avaliar nos nossos exames, né, e no eixo Y nós temos a redução do MACE. Bom, cada quadradinho preto desse daí é um estudo que foi realizado relacionando ao tratamento de lípides, né? E o Improve-It está aqui no começo, um quadrado grande, quanto maior o quadrado, estava relacionado ao maior número de pacientes avaliados e o tamanho do estudo. Então, a gente vê que o Improve-It teve um destaque bastante importante no início dessa avaliação linear, né? E a gente vê que esse gráfico linear mostra que quanto menor a redução do LDL colesterol, nós temos uma taxa de evento de MACE menor, né? Os efeitos vasculares maiores são menores. Então, esse quadrado grande mostra que o estudo foi de grande importância, e essa linha horizontal, essa linha vertical que a gente vê em cima dos quadrados, mostra um intervalo de confiança. Então, quanto maior essa linha, mostra que o intervalo de confiança é maior, muitas vezes não teve diferença estatística. Bom, basicamente, esse quadro aqui foi utilizado, na verdade, num estudo grande, que foi uma meta-análise, em que eles avaliaram todos esses estudos, que prova, basicamente, que quanto menor o colesterol LDL, melhor. Né, menos chance de ter efeitos cardiovasculares maiores. Bom, então, dos resultados, nós tivemos uma redução de LDL e colesterol. No grupo da simvastatina com ezetimibe, o LDL médio foi de 53,2, principalmente após um ano, como a Janine comentou do trabalho passado, né? Já os pacientes com grupo simvastatina isolado, o LDL médio foi de 69,9. Então, teve uma diferença média aí de 17 miligramas por decilitro, a menos no grupo que teve a associação dos dois medicamentos. Do desfecho primário, então, da avaliação do evento composto, 32,7 no grupo ezetimibe versus 34,7 do grupo controle. Então, foi uma redução absoluta de 2%, e aquilo que eu falei, parece um valor pequeno, mas considerando o tamanho do estudo e da avaliação desses pacientes de alto risco cardiovascular, existiu uma diferença estatística importante, tanto que o hazard ratio foi de 0,93, com intervalo de confiança de 0,89 a 0,99, né? Uma P estatisticamente significativa. Já os desfechos secundários avaliados foram infarto do miocárdio com uma redução de 10%, AVC isquêmico com redução de 20%, e uma mortalidade total e cardiovascular não teve diferença significativa. Então, esses achados indicam que a principal contribuição da ezetimibe está na prevenção de eventos aterotrombóticos não fatais, não necessariamente na sobrevida global. Bom, da discussão, então, a gente viu que a adição da terapia da estatina como agente, a terapia com estatina de um agente não estatina, no caso ezetimibe, ele reduz a absorção do colesterol no trato gastrointestinal, reduziu o colesterol LDL em aproximadamente 24%. Então, o risco significativamente menor de eventos cardiovasculares do que com a monoterapia, com uma taxa de 2 pontos percentuais, menor do que o desfecho composto primário de morte cardiovascular, os eventos coronários maiores ou acidente vascular cerebral não fatal. Né? Concluindo, então, o estudo Improve-It, ele comprovou que a intensificação da terapia hipolipemiante com ezetimibe é eficaz e segura. Eu não coloquei sobre a segurança aqui, mas acho que é importante que o Janine comentou, né? Era muito avaliado isso de rabdomiólise, alteração das transaminases, e a gente viu que a segurança dessa associação da ezetimibe também foi importante. Apesar de uma modesta redução absoluta dos eventos, que é aquele 2%, a associação com estatina se mostrou benéfica na redução de infarto e AVC isquêmico, sem aumento de eventos adversos relevantes.
Esse estudo, então, ele consolidou o modelo do quanto mais baixo, melhor, né, do LDL colesterol, e contribuiu para o desenho das estratégias terapêuticas escalonadas, atualmente recomendadas nas diretrizes internacionais. Então, fazendo o checklist de avaliação crítica do artigo também, a gente vê que os desfechos primários, eles entraram, né, os pacientes foram randomizados de forma correta, todos os pacientes admitidos foram adequadamente contados e atribuídos à conclusão, o segmento ele foi completo, a análise seguiu o princípio da intenção de tratar. Também foi um estudo duplo cego, os grupos comparados eram similares no início do estudo, além da intervenção experimental, os grupos foram tratados igualmente. Os resultados podem ser aplicados aos nossos pacientes, né? Todos os objetivos clinicamente relevantes foram considerados, e a gente vê que os benefícios também superam os riscos, que foram mínimos em relação à adição da ezetimibe. É isso. Parabéns, Marcelo, por mais uma apresentação. Falar de ezetimiba, às vezes parece um pouco batido, mas eu não sei se, pela questão de disponibilidade, os meninos do HG acabam tendo muita mão de usar. Eu sei que aqui na Mecor os guri acabam vendo um pouquinho mais. E a gente já comentou um pouquinho também dela quando falou do Sweetheart algum tempo atrás, no registro sueco. Mas quando eu fui procurar o histórico da apresentação desse artigo, é uma história até interessante, mas a ezetimiba foi testado primeiro na redução de espessamento intimal de carótida, depois para estenose aórtica, ambos sem sucesso, e só então veio o Improvit, provando algum benefício na redução da LDL. Até o Improvit, a ezetimiba era visto como um patinho feio, era como a niacina, vitamina E, ômega 3, todas essas moléculas aí que a gente sabe que mexe um pouco no colesterol, mas sem um benefício robusto. E o Improvit acabou vindo com peso para mostrar que não, é uma molécula que reduz colesterol e também reduz evento cardiovascular. Uma coisa interessante, tanto do trabalho do Improvit quanto do Miracle, a gente perceber que a evidência foi evoluindo, né? Enquanto no Miracle eles chegaram a média aí de 70 de LDL, 75, e o Improvit algo perto disso, hoje a gente já briga por um LDL de 50 ou menos, né? Na verdade, o Improvit abriu essa brecha, que foi corroborada depois com os inibidores de PCSK9, né? Que quanto menos, melhor. Então, fica essa dúvida também se eles reduzissem ainda mais, conseguissem reduzir ainda mais o colesterol, ou selecionasse uma população de talvez um pouco mais risco, se ambos os trabalhos não teriam um benefício mais robusto, né? Mas só reforçando aquilo que eu já tinha comentado, o Marcelo já reforçou mesmo, né? Que acaba sendo seguro você usar nessa fase aguda, né? É uma medicação com pouco efeito colateral. A gente teve trabalhos depois, o Racing, se eu não me engano, que é uma alta crítica também do Improvit, e que ele usou a simvastatina, e a gente sabe que a simvastatina ela é menos potente que a Torva e a Rosuva, né? Pelo amor de Deus, se eu ver vocês prescrevendo simvastatina, eu vou reprovar vocês, né? Mas a Torva e a Rosuva é nossa prática clínica hoje. E existia esse receio se o benefício se manteria mesmo com uma estatina de alta potência, né? E a gente vê nesse trabalho que o benefício não só se manteve, como você também conseguiu não chegar na dose máxima da estatina e, de certa forma, prevenir efeitos colaterais. Alguém quer comentar alguma coisa? Daniel, Nath? Aí eu falo que a ezetimiba é a mulher da estatina, né? Ela impulsiona a estatina. Então, assim, show demais. Eu amo. Parabéns, Marcelo, pela apresentação, muito clara. Obrigado. Pertinentes comentários, Janine. E realmente lá no HG você fez uma pergunta boa. Eu acho que, não sei se tem lá na enfermaria ezetimiba. Vocês sabem, pessoal? Eu, Acho particularmente, que acho que esse manejo fica para o ambulatório, eu acabo não passando no ambulatório, eu não sei como é que. No internado, realmente nunca vi. Vou checar isso, inclusive.
Eu tenho a impressão que não tem. Eu posso até começar a cobrar a farmácia para adicionar, para a gente já pensar em dar alta para os pacientes com uma terapia mais ajustada, né? Mas, assim, é uma medicação também que a gente tem similares aí de R$ 60, não é tão cara, né? Dado o benefício que ela dá. Menine, E lá, quando lá no Incor, eles tinham um papelzinho lá que eu achava muito engraçado dos pacientes que precisavam de otimizar a terapia hipolipemiante com o ezetimibe, e eles lá tinham um convênio, alguma coisa que os pacientes do ambulatório já ganhavam isso, né? E eu não sei como que tá isso hoje, porque realmente, como você falou, barateou muito as estatinas, né? Então, talvez isso, o paciente SUS consiga ter acesso bem mais do que uma estatina mais potente. E essa estatina potente também com dupla terapia aí de combinação. Como que tá isso hoje, assim, no SUS, né, gente? Lá, principalmente, né? A gente previa, já ganhava esse combo aí. Acho que os meninos vão conseguir falar melhor que eu do ambulatório. Continua, não tem disponibilidade, pelo menos que a gente saiba, tanto que a gente conversa com o paciente a respeito disso, né? Ou a gente associa a ezetimibe com aqueles pacientes que têm uma sensibilidade aos efeitos colaterais das estatinas, né, que são poucos, mas a gente acha paciente que tem dor muscular, mialgia, mas eu acho que não tem disponível no SUS mesmo, né? A gente sempre conversa com o paciente da possibilidade de comprar, né? Daniel, você queria falar alguma coisa? não, era sobre isso, sobre a pergunta da Nath, sobre disponibilização de SUS e sobre o custo. Esse valor que você falou, Janine, de R$ 60, é a associação ou é só a ezetimiba? Isso, Associação, cara. R$ 60. Tem A Rosuva de associação, né? R$ 40. Legal. Eu acho que o ezetimiba, como o Marcelo bem apontou, e você citou na revisão, Janine, é uma droga que contribuiu e com poucos efeitos colaterais. A gente realmente não. É raro você ver um paciente reclamar de um efeito colateral. É quando você associa ezetimiba. É uma medicação que agregou essa redução do LDL e, como bem explicado pelo Marcelo, trouxe esse conceito, que inclusive quando a gente vai naquelas mesas de discussão de dislipidemia, tem aquela discussão, se você quer reduzir, o tema é sempre o mesmo, né? Quanto menor, melhor, né? Aí, essa é a grande discussão, e a ezetimiba o Improved foi um dos trabalhos que martelou em cima disso. E lembrando que ao longo do desenvolvimento da estatina e da ezetimiba, a gente vem acompanhando cada vez mais a redução das metas, né? Falava-se abaixo de 100, depois abaixo de 70, hoje a gente está falando em abaixo de 50, para pacientes com alto risco de eventos cardiovasculares. E falar em meta para um paciente dislipidêmico, um paciente metabólico, obeso, sedentário, diabético ou pré-diabético, hipertenso, falar em alcançar uma meta abaixo de 50, sem essa associação, eu acho algo muito complicado. É raro a gente encontrar esse paciente com um LDL de 40 usando Rosuva 20, por exemplo. É claro que esse paciente existe, mas a ezetimibe, ela agrega isso, né? E a gente, quando disponível, eu acho bem interessante essa associação. Uso isolado, eu acho que não foi provado nada, a gente não contém nada comprovando eficácia, né? Naquele paciente intolerante à estatina, a gente não tem essa evidência ainda. E eu acho que a grande discussão que existe e que ainda não está completamente respondida, os inibidores de PCSK9 estão aí para nos ajudar, mas é aquele paciente que está com potência máxima de estatina e com a ezetimiba 10, o próximo passo a utilizar, qual a próxima medicação, que seria talvez um inibidor. Mas confesso também a vocês que, na minha prática diária, eu não faço consultório, mas eu, sempre que possível, acompanho essa evolução do paciente que vem para mim, e eu não vejo todo dia esse paciente que já está com Rosuva 40 e ezetimiba 10 tão fora de meta, né? Eu não sei como é que é a experiência de vocês, mas é raro você encontrar
esse paciente que, tomando direitinho e associando as outras controle de diabetes e tal, ele não atinge esse LDL abaixo de 50. Queria a opinião de vocês também. É verdade, Daniel. Tá. Com dupla terapia é muito, assim, muito difícil não atingir pelo menos ali os 70, sabe? Se o cara tá usando certo. O problema é quando você vai investigar o que ele tá fazendo, ele tá usando no dia que ele acha que ele deve usar. Ele para uma semana, e aí alguém fala alguma coisa, aí vem uma fakezinha ali, news, aí ele vai e tira, aí depois ele volta ao seu consultório, ele Ribeiro, né? realmente, cara, aí é difícil, mas, e aí também, nesse contexto aí, né, da intolerância, da questão da meta, aquele paciente mais difícil, tá até chegando ácido bempedóico aí, né, para ajudar, na paciente gestante. Eu estava vendo uma clinicagem do pessoal de dislipidemia interessante. Eles pegam e faz, sei lá, uma pita ali com ezetimiba e aí, como no algoritmo estava ácido bempedóico também, mas a pitavastatina em dias alternados, sabe? Por conta de uma mialgia. Eu tenho uma paciente que ela faz mialgia com o que você pensar. E eu nunca tive essa estratégia, porque no meu racional eu falava, fazer, o benefício era todo dia, então não vou colocar, já que ela não consegue. Mas eles colocam dia sim, dia não, ou 2 vezes na semana, já vi coisas assim. Mas em relação à potência, a gente consegue atingir potência tranquilamente com a terapia. Não sei se foi eu que caí, se foi a Nath. Não foi eu que deu ruim aqui. Deu. Cara, o que a Nath falou, é difícil achar a pessoa que não controla, né? Mas tem que ver também a questão de hábito de vida, né? Às vezes eu pego muito paciente, assim, de chácara, fazenda, do interior, que você vai ver cozinha com banho de porco, come aquela carne mais gorda e tal, e, tipo, acredita que é da fazenda, então é saudável, né? E aí, às vezes, um pouco que você mexe ali nos hábitos de vida dele, já tem uma redução de 20, 30% dessas metas, e quando você associa a terapia combinada, é difícil não bater uma meta, né? Eu acho que eu devo ter uns 2 ou 3 pacientes no máximo usando PCSK9, até pela questão do custo. Evento relacionado a mialgia, assim, grave, assim, nunca vi aquela necrose, que teve que usar anticorpo, essas coisas, né? Imunoglobulina. Tem uma paciente que já teve intolerância a 3 estatinas, e ela disse que tem intolerância até ao ezetimibe. Eu estava pensando em usar o ácido bempedóico nela, mas tenho até medo dela testar, mas estava esperando chegar para Fala que prescrever. a dipirona é um reversor da mialgia, ô Gene. Pede para ela tomar associado 3 vezes por semana. A única Cara, eu coisa, sou um crítico ferrenho à mialgia da estatina, sabe? Desculpa te cortar aí, mas eu sou um crítico ferrenho. Se você revisar tudo que é publicado, é bem questionável. Se você olhar o perfil dos pacientes que reclamam, geralmente são pacientes que têm dores por outros motivos. Eu uso o Rosuva 20 há mais de 10 anos. Lógico que eu não posso usar uma experiência pessoal para falar sobre isso, mas eu sou um cliente da Rosuva há mais de 20 anos. E, cara, na boa, eu acho que a gente tem que bater duro. Acho que serve isso para os meninos mais novos. É assim, insistam na estatina. Se o paciente não está fazendo rabdomiólise, com 1.000 de CPK, se não está com a urina vermelha, se não está perdendo rim, insiste, tenta modificar, porque é um paciente metabólico, ele tem um monte de causa para ter dor, um monte de fibromialgia, tem a apneia do sono no obeso, tem um monte de causa para ter dor. E aí é muito fácil colocar a culpa no remédio que está aí para te ajudar. E como o benefício da estatina ele é a longo prazo, a pessoa precisa entender isso e internalizar isso, apesar do Instagram e do TikTok, a gente tem que ser fiel ao que a gente lê. E o que está escrito é que é extremamente seguro. Você vê que eu não vi nas apresentações aqui, não me chamou a atenção, taxa de descontinuação por rabdomiólise, insuficiência renal aguda, por dor intratável. Não tem, cara. Quando é bem seguido, bonitinho e acompanhado num trial com intenção de tratar, você realmente não encontra isso, né? Então, é um cuidado que tem que ter. Estatina é uma baita de uma medicação que às vezes é subutilizado a dose. Você vê Rosuva 10 no cara com coronariopatia, não rola. Então, eu acho que uma mensagem tem que ficar isso. Insistam
no tratamento de dislipidemia. Show. Acho que o único comentário que eu ia fazer só do ácido bempedóico é que, se eu não me engano, a gente ainda não tem uma segurança grande de usar a associação da estatina com o ácido bempedóico, porque, se eu não me engano, ele está uns 2 níveis acima na cascata lá da HMG com redutase. Então, acho que isso pode precipitar a questão de gota, de disfunção renal, mialgia, alguma coisa assim. A gente pode depois discutir ele mais para frente. Usaria isolado, já? Eu não tenho ideia de como é que usa isso. Não, ele pode ser usado combinado, mas essa questão da insuficiência renal e da hiperuricemia já ele está contraindicado, tá? Mas ele não tem um estudo assim de longo prazo, não, para outros efeitos, assim. Pode usar com estatina. Com estatina, pode. Entendeu? Pode ser isolado, pode ser. Assim, eles, no algoritmo que eles propuseram, até vai sair agora nesse congresso da Tero, acho que está em Campo de Jordão, né? Eu acho que vai ser esse final de semana, sei lá que dia que vai ser. Agosto. E aí eles vão lançar esse algoritmo para o tratamento usando o ácido bempedóico. E aí uma das coisas, das questões mesmo, foi relacionadas a ácido úrico. Em relação à mialgia, ele não teve nenhum efeito assim, adicional, não. Mas vamos esperar. Acho que é um negócio para a gente começar a discutir, viu? Porque é uma droga interessante para um grupo aí de pacientes que às vezes tem uma contraindicação relativa ali no caso da gestante, né? A gente hoje pega um perfil de mulheres que engravidam mais uma idade mais avançada e precisa ali ter às vezes até uma prevenção secundária. Então, é uma droga que vai ser uma cartada na manga para gente. Bacana. Ela chegou no Brasil, acho que mês passado ou esse mês, Daniel, mas na associação com ezetimiba. Acho que é Nustendi o nome, né, Nath? Isso, é pela... esqueci o nome do laboratório, Mas não lembro também. mas a mulher falou que Daiichi? Julho já tem e Da vai vir X, aí. abaixo de R$200. Que é Daiichi Sank, né? Daiichi Sank, verdade. Vai vir abaixo de R$200. Eu achei que ia vir um absurdo e tal, mas vai vir um preço até, né, palatável aí. Sem estatina, né? É só Ela ezetimiba associada. lá. Isso. Bacana. Muito bom. Beleza, então, gente. Cool. Rica Obrigado, discussão. Marcelo. Obrigado pela exposição a todos, gente. Eu tô só uma dúvida. Pode falar, Dailton. Um paciente que ele tem uso de estatina e ele respondeu bem ao uso de estatina com ezetimiba. Já chegou algum momento de paciente que você chegar a baixar a dose da estatina ou nunca aconteceu? Cara, eu tô bem tranquilo. Acho que eu até postei outro dia um paciente meu com 17, paciente com 30 de LDL. Segue o baile. Essa é uma dúvida frequente. O que fazer, né? A dúvida de congresso. E a resposta é manter. É igual a história do IECA, do CRA, do Entresto, né? A fração de ação recuperou, você suspende. Né? A ideia é manter. Verdade. Agora, é óbvio, se o cara mudou de vida e se a pessoa perdeu 1/3 do peso corporal por uma bariátrica, os novos injetáveis, aí você vai reajustar, né? Eu acho que esse é um bom senso, mas lembrar que a meta é abaixo de 50 para quem é muito alto risco. Obrigado. Alguma outra dúvida, gente? Então, tá bom, obrigado. Boa sexta, bom final de semana a todos. Na próxima semana, o Matheus vai apresentar para a gente trabalho com o inibidor da mineralocorticoide com a dapaglifosina no contexto de infarto. Obrigado, pessoal. Marcelo. Bom final de semana. Valeu, falou.